Bom dia a todos, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha online, espero que todos estejam bem, com saúde. Vamos começar hoje nossa aulinha falando de plantas. Lembrem-se que aula passada, aula retrasada, nós falamos um pouquinho sobre movimento e sustentação nos animais. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre movimento e sustentação nas plantas. Há quem pense que planta não se mexe, que planta não se move. Isso é uma mentira, gente. A planta, ela tem sim movimento. A planta pode não ter deslocamento, mas ela tem movimento. Lembram que movimento é diferente de deslocamento? Pois é. Movimento é quando alguma parte do corpo ali do ser vivo se move de alguma forma. Não necessariamente tem que ser ir de um lugar para o outro, mas sim mover uma partezinha ali do corpo já é movimento. E as plantas, elas têm isso sim, ok? Hoje, depois da nossa aulinha, não vai ficar dúvida para vocês a respeito disso. Bom, para começarmos, anotem aí para fazer um desafio na página 59. Anotaram? Fazer desafio da página 59. Aí nesse desafio você vai falar o que você acha a respeito desse desenho que mostraram aí para vocês. Bom, quando uma planta ela apresenta um crescimento ou um movimento, ela não está apenas aumentando de tamanho, ela está respondendo muitas vezes a estímulos, seja do ambiente, seja de alguma outra forma, ok? Bom, a primeira forma que está aí na página 60 da apostila de vocês, a primeira forma de movimento nas plantas chama-se tropismo, ok? A primeira forma de deslocamento, não. A primeira forma de movimento, né, que a planta apresenta se chama tropismo. O que quer dizer tropismo, pessoal? Tropismo quer dizer movimento da planta enquanto ela cresce, que seja resultado de um estímulo, de um agente estimulante. Então a plantinha ela está crescendo, enquanto ela cresce, ela se move para um lado ou se move para o outro, e esse movimento acontece por causa de um estímulo, tá? Dependendo do estímulo, nós temos vários nominhos aí que terminam com tropismo. Então, o tropismo nada mais é do que o movimento que a planta faz enquanto cresce, respondendo a algum estímulo que ela teve ali, ok? Bom, se esse estímulo for a luz, é chamado de fototropismo. Como assim, professora? Bom, é muito simples. A planta ela está crescendo, de repente a luz está sendo emitida desse lado. A planta ela vai crescendo em relação à luz. Então, a planta faz um movimento para o lado onde a luz está. Então, a planta ela faz um movimento enquanto cresce, direcionado à luz, ok? Então, houve um estímulo, que é a luz. Esse estímulo fez a planta mudar a direção dela para que ela possa encontrar mais luz para fazer a fotossíntese. Então, se esse estímulo for a luz, é chamado fototropismo. Então, quando a planta ela se curva buscando a luz, é chamado de fototropismo. Isso acontece muito com os girassóis, por exemplo. Os girassóis, eles procuram sempre buscar a luz, o sol. Então, o girassol, se o sol está desse lado, ele vira para buscar o sol. Se o sol for para o outro lado, ele vira para encontrar o sol. Então, se o estímulo for a luz, não precisa ser do sol, tá?
Qual que é a luz? Se o estímulo for a luz, a planta mudar a direção dela de crescimento por causa dessa luz, é chamado fototropismo, ok? O único tropismo é fonte de luz? O único tropismo é por causa da luz? Não, pode haver outros agentes estimulantes além da luz. Por exemplo, a ação da gravidade. Se uma planta mudar a sua direção por causa da gravidade, é chamado geotropismo. Então a planta estava crescendo para cá, por causa da gravidade ela começou a se encurvar. Então é chamado geotropismo, tá? Que é a planta ela crescendo em direção ao solo, tá? A gravidade. Bom, além da gravidade, solo e da luz, existem outros agentes também estimulantes, como por exemplo, tigmotropismo. O que é tigmotropismo? Nada mais é do que o contato com a superfície da planta. Então, houve um contato com a planta e por causa desse contato ela mudou a direção dela. Se isso acontecer por causa do contato, é chamado tigmotropismo. Percebam que todas as palavras terminam com tropismo. Fototropismo, quando o agente estimulante é a luz. Geotropismo, quando é a gravidade em busca lá do solo. Tigmotropismo, quando é o contato com a superfície da planta, tá? E tem também quimiotropismo. Quimiotropismo é quando substâncias químicas fazem a planta mudar a direção dela durante o crescimento. Pode acontecer isso? Sim. Existem substâncias químicas que fazem a planta mudar a direção de crescimento dela. Ela está crescendo para cá, por causa de uma substância ela muda e cresce para o outro lado. Certo? Pode acontecer também. Nós chamamos de movimento positivo quando a planta ela muda, né, a direção dela a encontro do agente que é o agente causador disso. Por exemplo, o sol está para esse lado. A planta ela está indo encontrar o sol, ela está indo para a direção do sol, é um movimento positivo. Por quê? Porque ela está indo em direção ao agente estimulante que é a luz, tá? Quando a planta ela muda a direção e vai em direção ao estímulo, é chamado de movimento positivo. Quando a planta ela tem um estímulo e ela vai no lado oposto, é chamado de movimento negativo. Então tem um estímulo e a planta vai para o lado oposto. Por exemplo, quando nós temos aí o sol, a planta ela cresce, ela se encurva para buscar o sol. Nós dizemos que é fototropismo positivo. Por quê? Porque ela está indo em direção ao agente. No entanto, ao mesmo tempo que é fototropismo positivo, é geotropismo negativo. Por quê? Para ela encontrar o sol, essa planta ela desafiou a gravidade. Então ela se curvou, ela desafiou a gravidade. Fototropismo positivo, porque está indo encontrar o agente, que é a luz. E geotropismo negativo, porque ela está indo em direção oposta à gravidade. Então isso acontece muito na natureza, tá? Bom, além do tropismo, que acontece durante o crescimento da planta, em resposta ao estímulo ali, a mudança de movimento, nós temos também o nastismo. O nastismo, ele também é um movimento que a planta faz em relação a um estímulo. Bom, se ele também é em relação a um estímulo, qual que é a diferença dele e do tropismo? A diferença é que no caso do nastismo, isso é reversível. Por exemplo, quando nós temos o tropismo e a planta se encurva para buscar o sol, isso não vai ser reversível, a planta vai ficar sempre assim. Já no caso do nastismo, não. A planta, ela reverte a hora que ela quiser esse movimento dela. Por exemplo, existem plantas chamadas, por exemplo, morre-joão. Tem uma planta que chama morre-joão, tá? Que é um tipo de planta. Essa planta chamada morre-joão, quando você encosta nela,
nessa planta dormideira, ela é conhecida como Morre João, planta dormideira. Quando você encosta nessa planta, a folha dela se fecha. Então você encostou, a folha fechou. Você parou de encostar, a folha abre de novo. Então você percebe que é uma coisa reversível. Por quê? Enquanto você estava com o dedo, ela fechou. Você tirou o dedo, a planta abriu a folha dela de novo. Diferente do tropismo, que não é reversível, ok? Bom, nós falamos de tropismo, que pode ser fototropismo, geotropismo, quimiotropismo. Existem vários nomes que terminam lá, que todos são tropismos, né? E existem também, que nós falamos, o nastismo. Bom, agora nós vamos falar de um outro tipo de movimento de planta, que é chamado tactismo. O que é tactismo? Tactismo é a mudança de movimento da planta que acontece por causa de um estímulo do ambiente. Como assim, professora? Me dá um exemplo aí de tactismo. Bom, vou te dar um exemplo então. O tactismo, por exemplo, acontece muito com algas, tá? Acontece muito com briófitas, lembram dos musgos? E pteridófitas, samambaias, lembram? Bom, o tactismo, o que é? É quando a planta ela se movimenta por causa de um estímulo do ambiente. Por exemplo, o gameta feminino tem que encontrar o gameta masculino para quê? Porque os dois se encontrando, eles vão dar origem a uma nova planta, tá? Eles precisam se encontrar. De que forma que a planta faz para que eles se encontrem? O gameta feminino, ele libera uma substância química, tá? E o gameta masculino, através dessa substância, ele vai ao encontro do feminino. Então, o gameta masculino, seguindo essa substância química, ele encontra o feminino. Então, dessa forma que ocorre o encontro dos gametas masculino e feminino para gerar uma nova planta. Isso acontece em briófita, musgo, pteridófita, samambaia, e também acontece com algas, tá? Então, esse encontro aconteceu por causa de um estímulo do ambiente, que é essa substância aí que o gameta feminino liberou e o gameta masculino seguiu para encontrar o gameta feminino, tá? Então, isso é um tipo de tactismo. Por quê? Porque é uma resposta a um estímulo do ambiente, tá? Bom, e quando a gente fala de sustentação? Movimento acabou, que eu acabei de falar, os 3 tipos de movimento. E quando a gente fala de sustentação? Sustentação seria o esqueleto, né, que nós falamos aí, do ser humano, dos animais. E planta? Planta tem esqueleto para sustentar ela em pé? Não. Planta não tem esqueleto. Só que planta, ela tem uma outra estrutura, outras formas que fazem com que ela fique de pé ali, sustentada, que ela não caia. Por exemplo, a própria água. A própria água que circula dentro da planta forma uma espécie de esqueleto hídrico. Não é o esqueleto ósseo que nós temos, né? Mas é um tipo de sustentação que a água forma, como se fosse um tipo de esqueleto formado por água, ok? Então a água faz isso. Além disso, a planta tem também tecidos de sustentação. Por exemplo, o tecido colênquima. Colênquima é o tecido de sustentação que a planta tem enquanto cresce, tá? Então, enquanto a planta está crescendo, você vai encontrar ali o colênquima. E a planta tem também o esclerênquima. Parece difícil, né? Mas vocês vão entender. O esclerênquima é o tecido da planta que deixa as células bem rígidas. Esse tecido, ele é encontrado em regiões em que a planta não cresce mais, tá? Então, se você pegar uma árvore bem antiga, essa árvore não vai mais crescer tanto. Então, você vai encontrar muito mais esclerênquima. E o esclerênquima, ele tem uma substância que mata a planta. Por isso que o esclerênquima é encontrado só nas regiões que não vão mais crescer, ok? Então, colênquima, esclerênquima, e tem também esse
esqueleto hídrico aí formado por água. Essas três coisas sustentam aí a planta, ok? Essa foi a nossa aulinha de hoje. Não esqueçam de fazer o desafio que eu falei para vocês aí da página 59, tá? Beijos, abraços, espero que todos tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, podem me perguntar. Beijos, fiquem todos com Deus.